Boa noite. Hinduísmo, referente à Índia. Bhagavad Gita. O desânimo de Arjuna. Capítulo 1. O Bhagavad Gita começa com Arjuna falando para Krishna que prefere morrer a ter que matar seus familiares, que não a honra em fazer essa guerra fratricida em nome de um reino, mesmo que fosse o melhor dos reinos, mesmo que fosse o reino dos céus. A corneta que Krishna tocou no início do combate era a corneta do dominador dos sentidos. E eles estavam numa batalha, não somente de pessoas para pessoas, mas uma verdadeira batalha espiritual, onde Arjuna representa o homem em seu desenvolvimento e tem ao seu lado Bhima, ou a vontade espiritual. Estavam lutando contra seus próprios familiares, que representam o terror, o egoísmo, as forças inferiores, enquanto os Pandavas, exército de Arjuna e Krishna, eram as forças espirituais que obedecem à vontade divina. Arjuna pede a Krishna que pare o carro de batalha no meio do espaço, no meio do céu, entre os dois exércitos. E de lá começa a falar. E não tem força para lutar contra seus próprios familiares. Existiu esta guerra? Não sabemos. Mas o livro diz-nos. O Bhagavad Gita alude alegoricamente à grande guerra que assolou a Índia no início do brahmanismo. Mas podemos dizer com certeza, este cântico, ou Gita, e bem-aventurado, ou Bhagavata, mostra-nos como se dá todo o processo evolutivo do ser. No primeiro capítulo que estamos estudando, Arjuna figurativamente é todos que desejam alcançar a vitória espiritual sobre a natureza inferior e chegar à paz, ao reino dos céus, às bem-aventuranças. E se vê no começo da batalha desanimado, pois vê muitos amigos e mestres de si mesmos. Ele então identifica-se com sua natureza inferior. Como todos, enxerga-se nela, não sabendo discernir entre o que é, em realidade espiritual, e o que não é. Vê também mestres, benfeitores, amigos e camaradas, 1.27, Bhagavad Gita, que diz-nos em nota no livro: também as forças inimigas são nossos amigos e mestres, pois por meio delas é que alcançamos a experiência. Elas são degraus pelos quais o homem sobe até o conhecimento perfeito de si mesmo. 1.27. Assim, Arjuna prefere não lutar, a ter que se desfazer desses seres que em realidade são ele mesmo, estão em seu íntimo, fazem parte da personalidade inferior dele. Vejamos, esta guerra que será travada trata-se da própria batalha que todos têm de travar consigo mesmo, para atingir o eu superior. E Arjuna, ou todos nós, ao vermos-nos no começo da batalha contra nós mesmos, desanimados, falamos: não desejo a glória de vencedor, ó Krishna. Não aspiro nem o reino, nem aos prazeres, nem ao domínio. Para que me serve o domínio, a riqueza ou a vida mesma? 1.32, Bhagavad Gita. Fazendo um link com o que pensamos, vemos exatamente no começo da nossa caminhada espiritual. Existimos cheios de orgulho, inveja, egoísmo. Começamos nossa batalha espiritual contra nós mesmos. E as orações começam a nos mostrar esses inimigos do nosso eu superior, o nosso ego dentro de nós mesmos. O que fazemos?
É muito difícil, não desejo nada. Desejo eu matar a mim mesmo? Para quê? E vendo o medo, o desânimo, a covardia, identificamos-nos com tudo que temos dentro de nós, somente nos conhecendo daquele jeito. Não podemos saber ainda o que é ser o que se é, ser em realidade divina. E então, nossos familiares, a natureza inferior em nós, dentro de nós, o ego, mesmo dominam nossa vontade, empreendemos nossa batalha espiritual para alcançarmos o eu superior. Sorte nossa, temos Krishna a nos guiar e nos mostrar por que devemos vencer nossos familiares ou inimigos, dentro de nós mesmos. Vamos ver o que Krishna nos fala. E que o Religare, como Deus, mostra-nos para lutarmos, sim, e vencermos. Vamos ver o que a religião hindu nos fala, o que Deus nos mostra e o que o Bhagavad Gita canta. Capítulo 2. A verdadeira natureza do Espírito. Agora, neste capítulo, Krishna, a suprema personalidade de Deus, coloca-nos a verdadeira natureza do Espírito. Ele nos fala a Arjuna, seu discípulo, que nós estamos cheios de fraquezas, medos e dúvidas, que nos afastam das bem-aventuranças, de espírito da verdade do mundo espiritual. É assim que nos vemos, muitas vezes, no caminho espiritual e não sabemos como prosseguir. E vem o medo e as dúvidas, mas Deus nos mostra o que precisamos alcançar no céu da consciência, onde está toda a verdade e realidade espiritual. Às vezes, confundimos-nos na batalha espiritual porque somente vemos o conhecimento esotérico, exterior, e não sabemos discernir onde está o esotérico, interior, que nos é revelado através da magia, das orações, trabalhos, missas e tantas formas de espiritualidade, cânticos. Neste, o próprio nos revela onde estamos espiritualmente e por onde devemos seguir para alcançarmos o Samadhi, o estado mais elevado da consciência da divindade. Vejamos o caminho. Primeiramente, não devemos nos atormentar nem pelos vivos, nem pelos mortos, falecidos, nem por todos os espíritos. O conceito de reencarnação está claro no Bhagavad Gita. Assim, no tempo devido, ela, a alma, passa para outro corpo, em outras encarnações, viverá outra vez. 2:13. É assim que quem tem o conhecimento esotérico sabe que a morte é somente uma passagem. A morte é muito simples, assim eu vou te dizer. Eu comparo a morte igualmente ao nascer. Depois que desencarna, firmeza no coração. Se Deus te der licença, volta a outra encarnação. E em Krishna temos a morte de mana do nascimento, o nascimento de mana da morte. Então, vemos que para atingirmos o Samadhi, ou a plenitude, a paz plena, temos que descobrirmos nosso eu e enxergarmos a vida física como temporária, impermanente, inconstante. 2:14. E temos que buscarmos em nós mesmos os domínios dos desejos e anseios do coração, da vontade para nos conservarmos firmes e inabaláveis no meio do prazer e da dor. Difícil. É isso que Krishna vem nos ensinando, a dominarmos a nós mesmos, porque o dever de um soldado é o combate, e combater bem. O combate justo honra o guerreiro e abre-lhe a porta do céu. 2:32. E Krishna nos fala que esse combate, o bom combate de São Paulo, para nos conhecermos e transformarmos, só pode ser interior,
Pois o homem real é, em sua essência, é invisível, inconcebível, incognoscível. 2:25. Isto é, para o intelecto exterior, mas é cognoscível para a percepção interior do homem, espiritualmente iluminado. 2:25:2. E é isso que as orações fazem iluminar-nos, para conhecermos o homem real, Deus em nós. Os sacramentos levam-nos a conhecermos o incognoscível exteriormente. Para adentrarmos em nós interiormente, podemos conhecer, ver o ser real. Esse real é difícil de ser atingido, pois o estado de paz consegue manter-se. Com a mente tranquila, aceita como igual o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. Somente cumpre o dever. Caramba, como poderemos nos manter em paz, com a mente tranquila em todas as ocasiões, independentes do exterior? É complicado, mas para isso temos que fazer nossas obras, sem procurarmos recompensa, sem nos preocuparmos com o nosso sucesso, com o nosso ganho pessoal. 2:47. Fazer o dever por ser dever, e não pela expectativa de recompensa. Conservar ânimo igual na aventura ou desventura. Assim é que faz o yogi. 2:48. Perfeito ou iluminado. E é esse o caminho que as orações nos levam. Procuramos ser o que somos, batalhar e cumprir o dever, independente de honras ou glórias. Não é impossível, porque dentro da meditação nos é recomendado parar o pensamento e observarmos-nos interiormente para conhecermos-nos e recebermos que as orações, se formos bastante humildes, seria o termo receber a luz e somos ela, sem nos alterarmos, e recebemos as corrigendas e ganhamos a força para nos transformarmos. É isso. Sabemos ser independentes do exterior e sermos dependentes de Deus, buscando sempre segui-lo, corrigindo-nos sem revolta e unindo-nos em sua luz e divina, sem orgulho. Clarear nosso pensamento e sabermos que somos porque somos em Deus. Se queremos a eternidade real sem o samsara, ou ciclo de nascimento e morte, temos que renunciarmos aos frutos possíveis de nossas retas ações. 2:51. Sabendo que todo bem vem de Deus, por isso o mérito do bem sempre é do Criador, entregando nossa vontade à vontade de Deus. Sabemos que isso significa que as consequências dos nossos atos são do Pai, sem apegarmos a esses. Isso significa que temos que agir com desprendimento de nossas ações, ou seja, fazer o bem pelo prazer de estar fazendo o próprio bem, com desprendimento das consequências, porque todo bem pertence ao Criador. Isto é humildade real, o espírito de verdadeira e sincera humildade. Rosário de São Miguel. É o mesmo pensamento que os espíritos nos trazem quando dizem que somente há valor real no ato de fazer o bem, quando há o puro desinteresse, ou seja, quando o bem é feito sem egoísmo. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, do egoísmo. Ou seja, o desinteresse dos atos e das ações no bem é que medem seu real valor. Continuando, Cristo mostra-nos que quando o homem quebrou os vínculos dos desejos do seu coração e está internamente satisfeito consigo, atingiu a consciência espiritual e firmou-se no conhecimento de sua mente, que não é turbada nem pela adversidade nem pela prosperidade. Bhagavad Gita 2:55. Aqui encontramos diretamente com Buda o domínio da mente, dos desejos e a entrega a Deus.
sabendo que tudo é vontade de Deus. Tudo é experiência e, se desejarmos ser, temos que viver no nirvana, independente da animosidade ou da fraternidade. Somente sermos independentes do que os outros são, para sermos o que se é. Assim que, mantendo-nos serenos, nada nos rouba a liberdade. 2,57. Em Deus, nem nossa felicidade, nem nossa paz, porque já não reagimos aos outros, e sim somos os agentes das ações, independentes do que os outros ou o exterior é. Por isso ingerimos sacramentos, por isso fazemos orações, por isso temos cultos, para sermos o Senhor de nós mesmos, de nossos desejos, de nossos sentidos, para que, conhecendo-nos e sabendo-nos do nosso eu real ou eu superior, sejamos livres do desejo e de toda tentação que desaparece como sombra ante a luz meridiana. 2,59. Aqui lembramos do Rosário de São Miguel, que nós rezamos pedindo para que Jesus nos livre de todas as tentações. Mas onde estão as tentações e o mal? Estão dentro de nossa própria inferioridade. Ao atingirmos a paz de espírito, que é a do Cristo, de Krishna, de Deus em nós, estaremos consequentemente livres de todo mal. Não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Consagração do aposento. Se tornarmos-nos homens reais, não haverá mal em nós. Estaremos livres das tentações, pois ao controlarmos os desejos e aniquilarmos a vontade de ter e parecer, seremos um só, o ser que é. Tendo vencido os sentidos, pode descansar em minha divindade, contemplando o ser real. O irreal, ilusório, não existe para ele. 2,61. E vai muito além da vida certa, que tira os objetos dos sentidos, e assim acha que controlou os desejos. Pois para ser senhor de si mesmo, encontra os objetos dos sentidos, sem a eles anelar e sem deles fugir. Esse alcança a paz. 2,64. O religar nos leva a ter verdadeiro conhecimento de nós em Deus, atingindo o céu da consciência. Mas para alcançarmos a libertação de todas as ilusões, tanto mundanas quanto interiores, somente aqueles cujos sentidos são plenamente livres de atração dos objetos sensuais, é protegido pelo saber do Espírito. Esses têm o verdadeiro conhecimento. 2,68. Deste modo, o sacramento vai tirando-nos da ilusão dos sentidos, para que a maioria das pessoas deste mundo, e a única realidade, vai levando-nos pela senda espiritual, a conhecer a verdade única, que é o Espírito imortal e eterno, no seio de Deus. Porque Jesus trouxe as bem-aventuranças e as promessas do reino dos céus, mas somente quem sair da ilusão, saindo da escravidão dos sentidos, dos desejos, conseguirá alcançar a paz do Cristo, o Samadhi, o Nirvana, que em realidade significa a desaparição de todas as ilusões, o domínio completo do espírito sobre a matéria. 2,72,2. Capítulo 3, Karma Yoga, o reto cumprimento da ação. Tudo que o homem faz com motivos pessoais é sem valor para o eterno. Para atingirmos a salvação e a união com Deus, havemos de agir sem motivos, egoístas, sem tomar em consideração nosso próprio eu pessoal, entregando-nos à vontade divina, como instrumento nas mãos de Deus.
E assim, cumprindo o nosso dever por ser dever, sem pedir recompensas. Arjuna começa inquirindo Krishna com relação ao que deve fazer para atingir a paz e a satisfação. Krishna responde que há dois caminhos que nos levam à perfeição. O caminho do conhecimento, Sankhya, o caminho da ação, Yoga, mas Krishna coloca que são um só caminho. Pensemos, quando tomamos conhecimento de nós, da vida espiritual, do caminho que estamos fazendo, vemos dois caminhos se interpretarem e mesclarem-se. É o caminho do conhecimento e o caminho da ação. Agimos, estamos aplicando o saber, fazendo melhor que já temos conhecimento e consciência do que é correto, e esta consciência é conhecimento espiritual em si. O seu corpo ou sua mente, ou ambos, estão sempre ocupados. Nunca podemos ficar sem fazer nada. Mesmo o yogi que está com a mente sem pensamentos está meditando. E talvez esta seja uma das atividades mais difíceis para o espírito, pois para conseguirmos realmente meditar, necessitamos ter os sentidos controlados, o coração em paz e a consciência cheia de conhecimento espiritual. Depois, Krishna adverte que a ociosidade enfraquece tanto o corpo como a mente, conduz a uma vida impotente e anormal de duração incerta. Isso, todas as doutrinas nos fomentam dentro do religare. Temos, nada cai do céu de graça, forçosamente precisamos trabalhar. O encontro. Mas será que existe um meio correto? Se trabalhar para alcançar o estado de paz e de conhecimento? Claro que sim. Quem trabalha, mesmo que seja em uma religião ou doutrina, qualquer que seja visando recompensa e ganho, que estão apegados aos objetos de seus desejos, 3.9 Bhagavad Gita, assim não se chega à luz e à paz de forma alguma, porque os desejos sempre se tornam outros. Por mais que satisfaçamos uns, sempre o ego fará surgir novos desejos. E isso torna-se um aprisionamento mental, espiritual para o ser, o desejo de ter satisfação do seu eu inferior, ou ego, para se libertarem, hão de agir com resignação, movidos pelo puro amor ao bem. 3.9 Bhagavad Gita. Pois precisamos oferecer à divindade tudo que é divino, para sermos livres de todos os pecados. Porém, os maus que querem agir por si mesmos vivem em pecado. 3.13. Isso nos lembra que todos somos uma só manifestação da divindade, que quando estamos querendo somente para nós, estamos em pecado, e que quando fazemos em prol de todos, estamos no caminho de Deus, o Deus de Jesus, o mesmo Deus de Buda, Krishna Juramidam. Brahma é a revelação da indivisível unidade, 3.15. E é isso que falamos, um no todo, todo no um no um e todo no todo. Stanislav Grof, além do cérebro. Mais adiante, temos como alcançarmos nossa realidade cósmica espiritual. É simplesmente a mesma fórmula de Jesus. Agirmos sem egoísmo, cumprimos nosso dever, fazemos tudo sem considerações pessoais. Isto porque, como já foi dito, temos de entregar a Deus o que é de Deus. Se o bem vem de todos de Deus, se ele é todo e todo motivo da luz, como poderemos pensar, eu fiz isso, eu faço aquilo? Sem Deus não saberíamos nada, não alcançaríamos lugar nenhum, não andaríamos na senda espiritual. Por isso,
Todo bem vem de Deus, e todos os frutos de nossas ações são de Deus. Todos os frutos de nossas boas obras são de Deus. Assim deve o homem desenvolvido e iluminado agir abnegadamente por causa do bem comum e conforme a lei universal. 3:25. Lei universal. Agora nos reportamos à primeira parte do livro. Em o Espiritismo, em a teologia, a lei divina ou natural é a mesma. Mas podemos negar toda a verdade e rejeitarmos esses ensinamentos. Seguirmos o que nossa mente egóica quer, então vamos cair em confusão e inquietações. 3:32. Estes ensinamentos do reto agir são para quem acredita em Deus. Deus se manifesta em todas as suas doutrinas. Por isso estamos estudando os principais pensamentos religiosos do mundo e fazendo uma conexão que é o religare. Se observarmos bem este capítulo, o cumprimento reto da ação está totalmente unido ao pensamento de Jesus Cristo, o amor, a solidariedade, o um, sendo todos um. Assim, quando Jesus disse que o primeiro e mais importante ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que está em o Antigo Testamento, ele estava dizendo para nós entregarmos a nós nossos desejos e inquietações a Deus, amando, entregando nossa vida a Ele e, como diz Krishna, entregando o fruto das nossas boas obras a Deus. Mais adiante, Jesus fala que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. É isso que vemos em 3:13, que vivemos em pecado quando queremos para nós mesmos, e que tudo que é divino deve ser oferecido à divindade, porque Deus é o próprio autor da lei do bem. Sem Ele a verdade não existiria. Assim sendo, tudo que é bem e verdade pertence ao seu Criador, o Criador de nossas almas, o Criador da própria verdade. Krishna continua falando que ao invés de eu querer ser o outro é muito ruim. Finalmente, lembre-te que é melhor cumprir a própria tarefa, ainda que seja humilde e insignificante, do que querer fazer a tarefa de um outro, por mais nobre e excelente que seja. É melhor morrer cumprindo o dever do que viver negligenciando e querendo fazer o que os outros competem fazer. 3:35. Então, Ashna pergunta: que força maravilhosa é essa que muitas vezes parece obrigar um homem a praticar o mal até contra a própria vontade? 3:36. E aqui lembramos de Paulo de Tarso: o mal que eu não quero, eu ainda faço. Porém, o bem que eu quero, esse eu não faço. E Cristo responde que isso é a essência dos desejos que o homem em si acumulou. 3:37. Os más paixões. Ora, Jesus não veio nos dizer para pegarmos a nossa cruz a cada dia e seguimos-lo. É exatamente isso. Destruímos em nós a paixão, o desejo dos sentidos, e atingimos a consciência de que somos um só com o Criador. Quando somos o bem, e seremos uns a Deus, em comunhão sagrada de amor e obediência às suas leis eternas e soberanas. Reconhecendo, pois, o eu real como Senhor mais poderoso, domina pelo seu poder o eu pessoal, e assim subjuga o monstro do desejo. Esta tarefa é difícil, mas não é impossível. Combate o desejo, domina-o pela força da luz divina, do eu real. Não deixe ser teu senhor, mas reduza-o a teu escravo. Capítulo 4 de Jnana Yoga, o conhecimento espiritual. O homem pode libertar-se da ilusão do eu pessoal e alcançar a união com a essência divina, pelo conhecimento interno de si próprio.
isto é, pela iluminação interior. Nesta força aumenta como prática quando se cumpre o dever da abnegação. Logo, nessa introdução, temos o conhecimento interno de si próprio. Ora, o que o religare faz, senão este conhecimento? Sim, este conhecimento, com o somo hindu, bebida sagrada, faz termos exatamente esse conhecimento. Esses seres divinos faz aprofundarmos-nos a nós e aprendemos e conhecemos-nos, transformarmos-nos e alcançar a verdade do ser real do Eu Sou. Krishna coloca-nos que o conhecimento espiritual não é o mais profundo segredo e a mais velha verdade. 4.3. Isto é claro, Deus, o Senhor da criação, está em cada coração, dos bons quanto dos maus, e é a verdade mais profunda que pode existir. Flor das águas. Flor das águas, de onde vens, para onde vai? Vou fazer minha limpeza, no coração está meu Pai. Morada do meu Pai é no coração do mundo. Aonde existe todo amor tem um segredo profundo. Este segredo profundo está em toda a humanidade, se todos se conhecerem aqui dentro da verdade. O Cruzeiro. Este segredo profundo é Deus em nós, a verdade fundamental de nosso ser, a nossa essência cósmica ou divina. Compare-se o Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 57 e 58. E disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão fosse feito, eu sou. 4:1. Aqui temos o próprio Bhagavad Gita, uma correlação entre a doutrina de Krishna com Jesus. E logo depois Krishna nos fala que sempre que imperam o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no mundo em forma visível, nascendo e vivendo como um homem entre os homens. 4:7. Será Krishna o próprio Cristo de Deus? Será também Buda e Hermes? Eu acho que não. Não são o mesmo ser. São diferentes formas fenomênicas da verdade, com diferentes faces da realidade. Na mente agora, essa antropologia de religiões, o religare, está conectando em uma só verdade a realidade divina. A minha influência e doutrina destrói o mal e a injustiça e restabelece a virtude e a justiça. Ora, sendo ou não o mesmo ser, vemos aqui o que todos os pensamentos religiosos fazem: restabelecem o bem, o amor e a justiça. Também o religare vem replantar santas doutrinas. Eu canto, eu digo dentro do poder divino, porque Deus é quem me dá para trazer esses ensinos. A minha mãe que me mandou trazer fé e amor. Eu parti com os meus irmãos para ser a mesma flor. Jesus Cristo mandou para mim vir ensinar. E plantar santas doutrinas, Deus te dá um bom lugar. Já em 4:9, Krishna fala que quem alcança o eu superior, quem o conhece em essência, não precisa mais reencarnar-se e mora com ele. Palavras também do Cristo nas bem-aventuranças. É sair da roda sansara, ciclo de reencarnações sucessivas, tornar-se espírito puro, acabar com o karma, atingir o real eu sou, a ressurreição. Este é o pensamento da base fundamental do cristianismo, alcançar a perfeição relativa unindo-se ao Pai. E para isso temos que nos livrar do medo, ódio, ira, paixões, desejos inferiores e pensarmos em Deus, fixarmos nossa mente na verdade que é Deus. Quem sempre lembra de Deus, Deus a este não despreza. Pensai no que é divino para que o divino pense em vós. 3:11 Bhagavad Gita. Às 12 horas do dia nós devemos rezar. Por que pensar em Deus do céu? Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos ouvir. É pensar em Deus do céu até na hora de dormir. Deus em minha cabeça, Deus está dentro de mim. Deus em minhas costas, Deus na frente do meu caminho. Penso no que é bom e sempre vivo com alegria. Pense em Deus do céu e na sempre Virgem Maria. Eu vivo com amor
e sempre estou com a verdade. Penso que a verdade é Deus, o Rei da eternidade. Deus do céu é a verdade, Deus do céu é a justiça. Deus do céu é o grande amor da Santíssima Mãe Puríssima. É realmente levarmos a nossa consciência, a consciência crística, para alcançarmos nossa purificação e elevação, adquirindo assim amor e sabedoria. E nesta parte precisamos parar e meditar, pois Cristo resume todo o nosso trabalho. Eu acolho prazenteiro todos os que me procuram e honram, qualquer que seja o caminho que sigam, porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora denominações diferentes, a mim conduzem. A suprema personalidade de Deus, ao eu sou, ao ser que é, ao eu real. É isso exatamente que eu penso. Todos os caminhos, todas as formas religiosas provêm de um único Deus. Sua unidade parte de uma grande verdade, e todos conduzem ao único poderoso Senhor. Dentro do religar, e vemos que Deus manifesta-se para cada um de uma forma diferente, com a mesma essência, mas de uma forma única para cada ser. Cada um tem suas tarefas espirituais. Tem a oportunidade de entrar em contato com o seu eu superior, seu Deus interno, e vê-lo, amá-lo, adorá-lo. E é assim que todas as religiões louvam o ser único, Criador universal. Agora passemos a Carta 14. Voltamos ao tópico de ser e fazer sem se apegar aos frutos das ações. Renúncia aos frutos das ações. Em minha essência, sou livre de efeitos de ações, e não tenho desejo nenhum de obter recompensa ou gozar frutos de minhas obras, pois essas coisas são produzidas por seu poder, meu poder, não tem influência sobre mim. Em verdade, digo-te que quem é capaz de achar a solução desse enigma, me percebe como eu sou em minha essência. Fica livre dos efeitos das ações. Difícil, não? Será impossível conhecer Deus e sua essência? Perceber Deus como Ele é? Totalmente desapegado de qualquer fruto de suas ações, apesar de ser criador de tudo. Vamos tentar como? Estudando em nós, agindo segundo Ele, cumprindo seus mandamentos, sua lei. Depois Krishna fala da reta ação, da inação, abstenção, má ação. 4:17 diz-nos: quem é capaz de ver a ação a inação na ação, pertence aos sábios de sua raça e permanece em harmonia quando pratica ações. 4:18. Pensamos, se uma pessoa faz um bem, dá algo a alguém que necessita, ela faz uma reta ação, ok? Uma pessoa vê que está falando de outra e não concorda, mas acha apropriado não falar na hora, é uma inação, não falar. E o que é uma reta ação? Ok. E que é uma reta ação? Então podemos enxergar que realmente há momentos que a melhor coisa que temos que fazer é agir na inação. Por exemplo, um grande exemplo. Jesus possuía todo o poder sobre a matéria, todos os anos à sua disposição. Possui o saber do que ia acontecer e se deixou levar ao Calvário e morrer na cruz. Foi uma inação, não ir embora, não fugir, não responder Pilatos, não chamar a residência celeste, mas foi sim uma ação gloriosa, pois com sua morte todos seguiram-lhe os passos, e ele é o Rei da humanidade, Senhor de nossas almas. Foi uma inação, não revidou para alcançar algo no momento presente, ou seja, para alcançar que o seu evangelho fosse conhecido no mundo inteiro, uma reta ação na inação. Assim que em muitos atos pequenos podemos deixar de agir, para e sim estarmos corretos, assim como temos que em determinado momento agir para alcançarmos algo. A inação pode ser uma ação maior do que a ação em si mesma. É desse modo que os sábios renunciam aos frutos das ações e se mantêm na inação, entregam tudo ao poder divino, tudo a Krishna, ou a Cristo ou a Deus, e não se apegam ao que vai acontecer por causa daquilo que ele fez ou deixou de fazer, mantendo-se tranquilo quanto aos resultados de suas ações, mantendo-se em paz entregue ao poder superior, sem apego ao que virá, mantendo-se na inação. Essa é a paz,
a conformidade com os desígnios divinos e a consciência cósmica. É um rei poderoso no interior da alma, 4:21. E é exatamente isso que nos leva a sermos senhores de nós próprios, sermos soberanos em nossos sentidos, da nossa razão, dos nossos atos, desprendidos das nossas ações, para sermos perfeitos com a vontade do Pai Celestial e perfeito, Jesus, nascendo de novo. Estar contente sempre com tudo o que o dia lhe oferece. Não se deixe alterar por ventura nem por desventura. É livre da inveja. Conserve ânimo igual e coração afável, tanto no sucesso como no insucesso. Faz sempre o melhor que pode, porém sem se apegar à obra. Assim, vive o puro e imaculado entre os impuros e pecadores. 4:22. Essas definições são perfeitas para o termo transcendência. É assim o ser transcendente, o ser que uniu as duas polaridades da alma e o eu ao eu sou e tornou-se um, sem dualidades. Os gnósticos, que aprofundar-nos-emos mais adiante, tinham consciência que temos que nos unir, os dois, aparência e essência, para atingirmos a união a Deus. O ser transcendente é aquele que fez de dois um e entrou no reino em nós, em si. Krishna então coloca como João Evangelista: Deus é amor, 4:24, e que o coroamento de todas as boas ações é o saber perfeito em si, 4:33, a real noção do que se é, de quem se é, do que se faz, do que é, da onde se vem, para onde se vai, tudo se resume em Deus. Sabedoria interior volta a ser citada. Sabedoria é senão a sabedoria do eu sou. Conhecer a verdade vos libertará. Quando tiveres adquirido a sabedoria, serás livre de confusão, dúvidas, má compreensão e erros, pois verás que tudo que existe no grande todo forma uma só vida, e, por conseguinte, é contido em mim e em ti mesmo. 4:35. É assim que vemos que tudo é Deus, o nada é Deus. E quem alcança o conhecimento interior, a sabedoria de si, enxerga Deus em tudo, e tudo vê de forma transcendente. Vê no mal uma forma de evolução, e vê no bem Deus em si mesmo. Vê no ruim uma forma de aprendizado, e no bom um ser que busca Deus. Vê Deus em tudo e em todos. Vê resumindo uma só vida, a vida como a vida verdadeira, e sente o amor de Deus em todo o seu ser. No tópico 437 deste capítulo do Bhagavad Gita, temos outro conceito similar do pensamento cristão. Assim, a verdade converte em cinza o resultado das más ações que cometeste com ignorância e erro, 4:37. Ou seja, o amor cobre a multidão de pecados. O eu real é o eu em Deus, a personalidade é um eu fictício que nos engana, o ego, a mente, faz esse eu cheio de desejos e paixões, e acreditamos que este eu somos nós. É nossa única realidade. Somos enquanto assim queremos, ao buscarmos o eu real. O eu superior transcendente à matéria, ao mal, aos sentidos. Ao enxergarmos a realidade espiritual, que Deus é tudo e todos somos um, desapagar-nos de nós mesmos, como está assinalado em Mateus 25:40. O rei destes meus pequeninos irmãos, respondendo-lhes, dirá: em verdade vos afirmo, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Chegamos Deus em todos, e todos são manifestações de Deus. Transcendemos então os desejos, e alcançamos a paz, a consciência cósmica, a consciência de Krishna, ou ser crístico, que é exatamente enxergarmos que Deus é todos os seres, que, dos mais pequeninos ao maior, Deus está e é, e que para alcançarmos ser crístico, temos de alcançar essa visão de que não somos um ser separado do todo, mas sim unidos a tudo, que é a visão quântica da vida. Para isso é necessário fé,
muita coragem de se conhecer, força para a sua transformação e entrar na batalha espiritual consigo mesmo, consciente que a vitória final é de Deus. A vitória da luz e a vitória da vida vem do meu Pai eterno e minha Mãe querida. A vitória é a obtenção da consciência total, a unificação com Deus universal. Ser é estar, estar é ser. Ser é amar, amar você. Capítulo 5. Amanhã, Karma Yoga. Renúncia das obras.